Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá, está começando o Saema Podcast, o seu canal de informação. Acompanhe no nosso canal no YouTube e também na plataforma Spotify. E agora no Spotify nós estamos também em vídeo, então além de ouvir, você também pode nos ver. Faço um convite para que você possa curtir, comentar, compartilhar este programa com outras pessoas também. O objetivo do Saema Podcast é deixar você sempre bem informado. E por isso que hoje nós estamos conversando, nós vamos conversar aqui com a Cristiana Oliveira Marcos, que ela é auxiliar administrativa no Saema e é membro da CIPA e é responsável lá na CIPA pela parte da comunicação. Posso chamar você de Cris? Pode. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por você estar aqui com a gente hoje, Eu viu? que agradeço o convite. Fala pra mim, desde quando que você tá na CIPA? Qual que é o seu envolvimento lá? Pra gente conhecer quem que é a Cris. Você é da parte da comunicação, então hoje aqui estou entrevistando outra comunicadora. Então, assim, é bem legal. Fala pra gente qual que é a sua atuação. Bom, a gente começou nessa gestão da CIPA, né, o ano passado, em junho do ano passado. Ela é anual, né? Uhum. Temos os votos, os membros que são votados pelos funcionários e tem aqueles que são indicações, né, da gestão. No meu caso, também foi indicação da gestão do presidente Martini para estar participando. Então, ele viu esse potencial em você. Acredito que sim. E aí, desde junho, então, a gente vem nessa gestão, que vai até junho desse ano, onde, né, vai ocorrer uma próxima eleição para novos candidatos, né, os funcionários que quiserem se eleger, se candidatar, é feita a votação e continua uma próxima etapa da CIPA. Muito bem. Ô, Cris, eu vou fazer um comentário aqui em relação ao seu cabelo, só pra você colocar ele um pouquinho. Atrás. É muito. Isso. Eu sei que a gente quer cacheada, né? O negócio faz assim. Mas é só pra gente ver o seu rostinho, tá bom? Cris, e no Saema, você é auxiliar administrativa, né? Isso. Quais que são as suas funções lá? Como que é a sua rotina? Hoje, eu tô no Saema desde 2017. Que bacana, já tem um tempinho. Já tem um tempinho, já passei por diversos setores ali dentro, já fui do atendimento ao público, né? Já trabalhei no protocolo, no Frotas. Hoje eu tô locada no almoxarifado, né? Então, falo que é uma experiência nova, né? Até porque eu tô na parte de revezamento, então eu consigo ter um maior contato com pessoas que no horário administrativo eu não tinha, né? Então, hoje eu trabalho de dia, trabalho de noite, então eu consigo ter um contato maior com os funcionários, até facilita na hora da gente atender a demanda deles. Muito bem, que bacana. Bom, hoje aqui no Saema Podcast, nossa convidada, então, é a Cristiana Oliveira Marcos, que ela é auxiliar administrativa no Saema e também membro da CIPA, e ela é responsável pela comunicação da CIPA. Então, tudo que acontece de bom lá na CIPA é a Cris que deixa você, funcionário do Saema, informado. E é muito importante o tema de hoje, que nós vamos falar sobre a semana interna de prevenção de acidentes do trabalho. E tem uma programação muito extensa, a gente vai falar sobre essa programação e é bem bacana para você ficar bem informado, para você participar. Ô Cris, fala pra gente, como que é a rotina dessa semana, né? Quem que participa? São todos os funcionários? Vocês fazem um rodízio? O que vocês preparou, né? Vamos contar aqui um spoiler, né? Para as pessoas saber o que vai acontecer nessa semana. E o quão importante é eles estarem participando. Sim. Porque o objetivo dessa entrevista é realmente motivar, incentivar os funcionários a estarem participando dessa semana. Tá. A semana ela vai acontecer, né, do dia 8 ao dia 12 de maio agora, semana que vem. E ela é de fundamental importância, né? Ela busca atingir todos os funcionários, maior número de funcionários possíveis. Até porque, como você falou, são temas abordados, né, que são importantes para o funcionamento não só do Saema, mas para cada ser humano em si, né? Então, tudo começou, a gente fala que o pontapé inicial da Semana da CIPAT começa com o concurso de frases. Ai, que bacana! Né? A gente faz a divulgação, onde todos os funcionários podem participar, né? E a frase vencedora vai ser
o slogan, o tema da nossa semana da Cipate. Olha que bacana. Né? Mas aí vocês dão uma ideia ou não? Surge Só a criatividade do pessoal, né? Ah, que bacana. A gente só limita a quantidade de linhas, né? Para não ficar algo muito extenso. Mas a criatividade é do pessoal. Então, Entendi. a gente, com um tempo de antecedência, a gente soltou o comunicado do concurso de frases. Lá eles colocaram diversas frases e a gente depois recolheu sem ver o nome dos funcionários para fazer aquela surpresinha, né? Aquele que suspense bacana. na hora da votação, até para não interferir, né, em questão de votos. A gente oculta os nomes, né, vai lendo as frases, acabamos, né, fazendo por eliminação aquelas que a gente achava que tinha mais a ver com a CIPA, com o que a gente queria para esse Qual que é a tema. proposta, né? Exato. E aí foi votada, é segredo, vocês vão ficar sabendo só segunda-feira, isso eu não vou contar. Que legal. E aí o vencedor tem um prêmio também, é uma premiação, que né, vai ser entregue na segunda-feira, que vai ser a abertura da Cipate. Então, muita gente participou, a gente teve uma quantidade bacana de frases. Ai, que Foi legal. muito acirrada a votação, já aviso já. Foi Que bem legal. acirrada. Mas assim, e aí ela vai estampar não só... não vai ser só tema do slogan, mas ela também vai estampar um dos brindes que a gente vai dar para todos os funcionários, né? Então vai lá a frasezinha, o nome do funcionário que criou a frase, né? E ela vai ficar ali como lembrancinha para todos eles. Gente, que iniciativa bacana, né? Porque além de você fazer esse reconhecimento para o funcionário, você desperta nele a criatividade e também uma conscientização. Exato. Porque quando você permite, né, instiga alguém a fazer algo, você está fazendo com que ele pense ali, né? Então, o tema de vocês é extremamente importante, que é prevenção de acidentes dentro do trabalho, Exato. né? Então, quando você instiga ali eles a fazerem essa frase, vocês estão estimulando eles a pensarem na rotina do trabalho, no cuidado que eles devem ter. Então, muito bacana. Parabéns pela essa ideia. E o que a gente mais percebeu no conteúdo das frases, de acordo com as comunicações que a gente vem fazendo, o trabalho de vistoria que a gente faz ao longo dessa gestão, né? Que a gente pegou muito nas frases uma conscientização bacana do pessoal. Que a prevenção não é só ali dentro do SAEMA. Prevenção é quando eles estão no serviço em campo. Olha, né? só, outro spoiler ali do conteúdo da frase. Então, se você falou alguma coisa relacionada a isso, pode ser que seja a sua frase. Pode ser. Então, a prevenção, a importância do cuidado que eu tenho que ter, não só para mim, mas com o meu colega de trabalho e com a minha família também, né? Porque tudo que acontece com a gente reflete diretamente na nossa casa. Isso. Então, é muito bacana isso, porque a gente consegue, através da frase, através das vistorias, através dos murais, entender um pouco. Porque eu falo, a gente que não está em campo, a gente não tem a propriedade para falar o que acontece. Mas ali, acompanhando eles, vistoriando, a gente percebe qual que é a demanda de EPI, qual que é a demanda de sinalização, o que a gente pode melhorar. E eles vão falando pra gente, seria bacana se tivesse tal equipamento, porque funciona assim, 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 pra gente é melhor. Então, a gente consegue ter uma ideia melhor do que seria viável. Olha o diálogo, né? A importância Exato, essa do troca de diálogo. informação, Isso. né? Então, a gente consegue abordar o que eles, né, acham necessário para o serviço em campo, leva para o chefe imediato e dali a gente vê se consegue atender. Logicamente, tem coisas que não dá, né, muito para a gente chegar no Mas os líderes exemplar. ali têm essa facilidade de identificar, Sim, né? sim. Se a sugestão é algo válida ou não. Exatamente. O importante é esse envolvimento, É o meio de campo que a gente vocês faz estão para realizando. chegar. Até porque a gente fala que às vezes eles têm um receio de chegar no chefe, alguma coisa, e fala assim, tal material seria mais adequado pra gente do que esse que a gente tá usando. Então a gente conseguiu a CIPA faz esse meio de campo bacana, a gente conseguiu. E com isso a gente conseguiu trazer para a frase, trazer também para a Semana da Cipate, que é o nosso foco, mas também algo que a gente acredita que vai se manter nas próximas gestões também. A gente levou muito em consideração a opinião dos funcionários. Olha que né? bacana. A gente teve Isso é legal. funcionário que deu uma sugestão muito legal,
que foi algo que aparentemente é simples, né? Mas que é algo que é muito útil e faz muita diferença no dia a dia. Uma caixa de ferramenta completa, que foi o Marçal, funcionário do Saema, que deu a ideia de que cada equipe tinha que ter a sua caixa de ferramenta com o básico do cotidiano ali do dia a dia, para não tô achando, não ter que sair da obra, voltar para o Saema. Então aí a gente economiza tempo, entrega o trabalho mais rápido e eles também, né, estão com o equipamento correto para fazer sem fazer a famosa gambiarra que a gente fala. E aí ele fica motivado também, fica motivado, né? Porque você atendeu uma demanda que veio, né, de um funcionário. E isso faz com que ele trabalhe, né, com mais prazer, com mais dedicação. E isso vai refletir na questão dos acidentes. Porque se um funcionário motivado, feliz, ele vai prestar atenção. Ele contagia, ele vai prestar atenção. Então, realmente, vai evitar qualquer tipo de acidente. Porque ele vai prestar atenção, ele vai saber ali da importância, né, de fazer o trabalho. Sabe, Cris, você falou algo que me fez uma reflexão aqui, sabe? Que foi em relação ao funcionário entender a importância dele trabalhar. Não só ele, mas o cuidado que ele tem que ter com os outros da equipe e com a família também. Exato. Vocês estão trabalhando isso em relação à CIPA, fazendo essa conscientização, né, para eles entender que eles não trabalham sozinhos, né? Eles trabalham com o outro. Então, quando um se machuca, ele acaba afetando o trabalho dele também, né? E a família também acaba sendo afetada. A gente tem acompanhado também nessa parte, não só de cuidado com o físico, mas a gente também tem alertado sobre o cuidado mental, o cuidado psicológico, porque também é algo muito importante. Então, a gente tem acompanhado todos os meses de conscientização. Setembro Amarelo, campanhas de Outubro Rosa, Novembro Azul, Janeiro Branco, Saúde Mental, Hanseníase, entre outros temas que vêm ao longo do ano. Essa é uma outra temática importante também, vai acompanhando. Né? Não só a saúde física, mas a saúde mental e emocional também. Porque às vezes ele tem um problema dentro da casa dele e esse problema reflete totalmente dentro do ali, trabalho, né? Então a gente tenta mostrar para eles meios de procurar ajuda. A gente tem a nossa assistente social lá, né? Que também está disposta a conversar. A Bianca é uma parceirona nossa daqui do podcast. É um amor. Então, assim, eles sabem que eles têm essa abertura, né? Às vezes a pessoa fica com mais receio, mas eu acredito que a gente teve um retorno bem bacana, né? Sobre isso, sobre eles entenderem que tudo que eles fazem ou deixam de fazer afetam diretamente ele, quem está ao redor e até quem não está ali dentro do Saema, que é os amigos, que é a família, que é todo mundo que se importa com ele. Então, isso foi bem bacana de fazer. Eu falo que essa parte da gente falar da importância da saúde mental, né, da saúde física, do psicológico, de tentar preservar a maior parte da saúde da pessoa, foi bem bacana mesmo. Acho que foi uma das partes que a gente mais gostou de trabalhar. Muito bem. Para você que está nos acompanhando hoje aqui no Saema Podcast, nós estamos falando sobre a CIPAT 2023 do Saema, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho. E a nossa convidada é a membra da CIPA, a Cristiana Oliveira Marcos, e ela é responsável ali pelo Departamento de Comunicação. E nós já abordamos aqui umas questões muito interessantes e importantíssimas, né? Que é levar a conscientização do trabalho para os funcionários do Saema, né? Para que vocês possam entender que esse é um trabalho em conjunto que muitas vezes você não desempenha ali sozinho, né? Você desempenha com outras pessoas da sua equipe. E que é importante você cuidar da tua saúde e da saúde também do teu parceiro, né? Quando você fica doente, o seu parceiro automaticamente ele também vai sentir a tua falta, também vai ser de alguma forma prejudicado também. E em especial também a família, né? Quando nós ficamos doentes, a família também acaba ficando doente. Então é legal vocês fazerem essa abertura, né? Fazerem essa conscientização. E amei também a ideia da frase. Nossa, eu acho que foi top, viu? Muito bacana mesmo, porque vocês já estão levando ali a consciência, né? Fazendo com que eles possam pensar no assunto. Eu falo que a frase do Saema, eu acho que já é meio um marco da CIPA, né? Da CIPAT.
todo ano que tem a CIPAT é escolhida uma frase. Então, isso eu falo que já vem passando de gestão já virou pra um gestão, hábito, já virou né? um hábito. Que Eu legal. acho que a gente até não consegue mais fazer uma CIPAT sem ter uma frase como tema, vindo diretamente de um servidor. Que Isso bacana. é muito bacana. Bom, agora a gente vai entrar aqui na programação e a gente vai ver passo a passo o que vai acontecer. Então, para você que está aí nos acompanhando, você já vai ganhar de antemão, saber o que vai acontecer, né? E eu perguntei para você, quem que pode participar, qual que é a rotina, como que vai ser as palestras? Vamos lá. A Semana da CIPAT, ela vai ser, então, uma semana inteira, né? O nome já fala, né? Semana de prevenção. Então, ela vai começar com a abertura, vai começar com, né, falando o ganhador da frase. E aí vai ter um coffee especialzinho pro pessoal. Né? Legal. A primeira palestra, ela vai ser com o Corpo de Bombeiros aqui da cidade, que fala justamente de prevenção de acidentes e primeiros socorros, né? Então, a gente conversou com o Corpo de Bombeiros, eles aceitaram dar a palestra pra gente, então eles que vão dar o pontapé inicial aí nas palestras. E sabe que foi bem uma sugestão, obviamente, bem assertiva, começar com primeiros socorros, porque é importante cada pessoa, e aqui eu falo para qualquer pessoa entender sobre primeiros socorros, porque o próprio nome já diz, primeiros socorros, né? Então, quais são as ações que eu devo fazer em situações? Né? E às vezes o acidente não é só acidente de trabalho. Às vezes é uma tontura que você teve, uma má digestão, um desmaio, uma parada cardíaca. Então, um próprio engasgamento. Então, tudo isso são treinamentos de primeiros socorros que eu acredito que o Corpo de Bombeiros ele vai passar e que se você souber ali ajudar o seu companheiro, né, ali também trabalhando em equipe, você vai salvar uma vida. Exato. É o que Então, eu acho que vocês estão abrindo com chave de ouro. Obrigada. Né? Primeiros socorros. Eu sou desbravadora, já falei aqui várias vezes, né, no Saema Podcast, e com os desbravadores a gente tem uma especialidade que é primeiros socorros, inclusive aos bombeiros que passa pra gente também. Então, a gente ensina as crianças como que elas devem fazer desde uma simples ligação, porque a ligação, gente... É muito importante. É muito importante, porque na ligação você vai dar as informações corretas. Então, às vezes, o nervosismo vai te impedir de dar uma informação correta, né? Às vezes dá um branco, você não consegue. E quanto mais informação se consegue passar, né? Mais rápido, mais ágil, vai ser para você eles salvar uma vida. conseguem, né, chegar e dar as direções certas caso a pessoa esteja, né, muito longe, já consegue fazer ali os seus primeiros socorros, literalmente. Né? Quando a gente faz o treinamento da CIPA, porque a gente, integrante membro, a gente também passa por um treinamento, né? Então, é dado dentro dessa palestra alguns primeiros socorros, prático, assim, né? Então, a gente acha que é muito importante, até a gente comentou nesse dia do treinamento, que isso deveria ter como base para todo mundo, né? Todo mundo deveria saber um pouquinho de primeiros socorros, até porque é útil. É muito importante você aprender a manter a calma. Isso. É difícil, com certeza, mas se você não tiver calma, você não vai conseguir ajudar. Mas é tudo um preparo. Se você não tem um Exatamente. hábito, se você não tem o conhecimento, é aí que entra o nervosismo, é aí que entra o branco, né? Mas se você conhece, se você já sabe, se você ouviu falar. Então, por isso que é importante que todos os funcionários participem da CIPA. Exato. Principalmente do primeiro, né? Para realmente aprender, saber ali. Porque às vezes uma pessoa pode, de uma hora para outra, ela ter um desmaio. Então, o que você vai fazer? Né? Às vezes a pessoa pode estar ali com uma convulsão. Então, qual que é o procedimento para fazer isso? Né? A gente vê casos, acho que foi o ano passado, eu como jornalista, a gente reportou um senhor que morreu de infarto dentro do local de trabalho. Ele foi para o banheiro e teve um infarto no banheiro e infelizmente veio a óbito, né? Então são situações que a gente nunca vai acontecer. Não, acontece. Então se você sabe, se você vê os sinais, porque um infarto, ele dá sinais. Então, se você sabe quais são esses sinais, se você está trabalhando ali com a pessoa e a pessoa fala, tô sentindo isso. Pô, olha, o Corpo de Bombeiros falou que, né? Então, você vai, o quê? Vai conseguir
antecipar ali Algo esses que sinais pode e ser, pode né, ajudar então, uma pessoa. A gente fala que é uma sementinha que a gente está plantando. Sim. Né? A gente coloca a sementinha ali, por mais que ela leve um tempo para a pessoa se desenvolver, Sim, esse sim. equilíbrio, vamos pôr, emocional para lidar numa situação dessa, ela vai lembrar em algum momento Sim. o que Vai ela deve ajudar, fazer, entendeu? né? De uma coisa ou outra, ela vai lembrar e ela vai conseguir auxiliar, ajudar, ou pelo menos, né, fazer uma ligação, ou a Sim. procurar ajuda de alguém que esteja próximo. Então, a gente fala que é muito importante isso. Então, a gente está partindo bem desse princípio mesmo, né? Do início do início. E é até importante porque, assim, tem muitas pessoas que não sabem, né, a diferença do Corpo de Bombeiro, do SAMU e da Polícia Militar. Então, assim, são 3 números que Três você tem números que ligar. diferentes. São 3 números diferentes e para situações diferentes. Exatamente. Então, são informações, assim, às vezes aparentemente tão simples, mas são informações que podem Cruciais. salvar a vida de alguém. E então vocês estão iniciando ali, né, com a primeira palestra, primeiros socorros e prevenção de acidentes. Então, acredito que realmente vai ajudar. E como que vocês vão fazer a logística para que todos participem? É claro que a gente talvez utopia falar que 100% dos funcionários vão conseguir participar. Como a gente trabalha numa escala de revezamento, né? Então, a gente deixa durante a semana toda várias palestras, né? Pode ser que a pessoa, ela pode ir no SAEMA assistir a palestra, mas a palestra a gente colocou horários que daria para o maior número de pessoas acompanhar, né? A gente sabe que é difícil, Sim. mas a gente tentou encaixar as palestras em horários que a gente sabe que tem um fluxo de pessoas maior ali dentro da autarquia. Muito bem. E na terça-feira vocês vão ter a palestra, né? Seja mais seguro nas decisões com a inteligência emocional. E aí entra aquela abordagem que a gente comentou, que foi em relação de vocês não estarem cuidando apenas da saúde física dos funcionários, mas também da parte emocional. Emocional. Essa palestra vai ser dada pelo Sebrae, né? A gente Que bacana. conseguiu também. Parceria, o Sebrae é com o parceiraço. Sebrae. Então, nessa palestra, a gente quer fazer com que as pessoas desenvolvam mais o seu lado intelectual, de pensar, né? Pensar antes de agir, vamos por assim. Isso é bacana. Né? Então, essa parte vai ser um pouquinho, acho que mais teórica, né? Diferente do Corpo de Bombeiros, que vai estar ali. Na mas prática, não deixa né? de ser muito importante, Sim. e não deixa de ser algo muito bacana de se desenvolver. E você sabe que a inteligência emocional é tudo, né? Teve um ano da minha vida que eu falei assim, olha, esse ano eu só vou me dedicar à inteligência emocional. Por quê? Porque às vezes são situações tão pequenas que te impedem de você alcançar algo maior. Né? Então, quando você se conhece, quando você conhece o seu corpo, quando você conhece a sua mente, você sai do estágio da autossabotagem. Porque o ser humano, ele ama se autossabotar. Eu falo não só a autossabotagem, mas o próprio comodismo. E isso né? que acaba sendo a procrastinação, A gente tá né? ali De você sabe que você qualquer deve fazer coisa. e você não faz. E eu falo, essa daí a gente, né, conversando, eu acredito que vai ser de muita valia pro pessoal, né, pros funcionários. Por quê? Né, igual você falou, da gente se reorganizar literalmente Isso. por dentro, né? Se eu não tiver organizado por dentro, se eu não tiver focado num objetivo, todo o resto não vai. É verdade. Então, assim, no momento em que eu paro, você deu o exemplo de Penso, você, né? né? Sim. Paro, dedico a mim, dedicar a gente. Cuidar da gente não é egoísmo, eu sempre falo Não. com isso, é autocuidado. Porque se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar de ninguém. Então, Isso. não dá muito certo. Então, a gente pensou, né? Se reorganize por dentro, planeje, pare se for necessário e retome daquilo para dar aquele pense, start. né? Exato. E pense. Será que é que assim existem pessoas fáceis de lidar e existem pessoas difíceis, Exato. né? As pessoas difíceis, elas tendem a ter um comportamento sempre de culpar o outro por algo que ele deixou de fazer ou por algo que ele não fez. Então, quando você se conhece, você começa a se fazer perguntas. Será que realmente é o outro ou será Sim. que realmente sou eu? E aí, quando você se enxerga, muitas vezes a gente não se gosta, né? A gente se assusta. Não se assusta com o nosso A gente próprio assusta. eu. Mas, quando a gente consegue enxergar o nosso próprio eu e fala assim, não, realmente eu preciso mudar, porque eu quero evoluir, porque eu quero ser uma pessoa melhor.
Então você começa realmente ali só pelo fato de você começar essa reflexão, o seu comportamento já tende a mudar. O ato do querer, né? Isso. E aí, o convívio com os outros da minha equipe e até mesmo com a minha família acaba mudando. E você começa a ser uma pessoa como? Uma pessoa feliz. Eu falo que isso eu falo de mim, né? Dando um exemplo meu. Eu falo que quando a gente aprende quem a gente é, o que a gente quer, a forma com que a gente deve agir, a gente aprende a ser mais paciente, a gente aprende a relevar, aprende principalmente a entender que tem coisas que é dentro do trabalho, não é para você. Isso. Né? Tem cargas que a gente não precisa carregar. Isso, bem bacana, sabe? Então, porque às vezes você traz carga de dentro de casa pro trabalho e leva do trabalho. Não, a gente tem que saber que tem uma caixinha saber diferenciar e vamos dividir, ali, separar né? as coisas. Lógico, né? que tem momentos que é inevitável, uma hora ou outra, mas a gente aprende que do portão para cá, uma situação, do portão para lá, outra situação. E não é porque aconteceu algo pontual com um colega de trabalho que eu vou deixar aquilo me afetar, ou que eu vou brigar, ou com ele discutir e acabar perdendo uma amizade. Né? Então, o que aconteceu ali, eu aprendi a me blindar, aprendi o que eu quero, onde eu quero chegar, e, consequentemente, aprendo a ser mais tolerante, mais paciente, comigo mesmo e com os outros, né? Então, eu acho que isso é de suma importância. A gente se reconhecer por dentro, a gente se cuidar ao ponto de a gente entender o quão suficiente a gente é para ajudar os outros e ajudar nós mesmos quando a gente sente que não está mais conseguindo. Muito bem. Ô, Cris, nós só temos 5 minutos e Vamos nossos correr. últimos temas aqui são tão legais, que é sobre saúde mental, com enfoque nas demências e transtornos psiquiátricos, que é tão importante esse tema. E o outro tema, nossa, eu super... é uma militância minha, né? Assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. E também a importância da atividade física na prevenção das disfunções laborais. Fala pra gente, Cris, em apenas 3 minutinhos. Vamos fazer um resuminho, né? Resuminho dessas 3 palestras que são... Gente, vocês não podem perder essas palestras. Eu acho porque são importantíssimas. Essa que Vocês você foram falou... bem assertivas em todos os temas, gente. Obrigada. Nossa, muito bacana. Fiquei com vontade de participar. Tá convidada. Tá convidada. A gente fala que, principalmente essa do assédio, né? É um tema muito pesado. É uma palavra muito forte. E a gente... percebe o receio que as pessoas têm, né? Às vezes não é nada, né? Mas as pessoas ainda assim têm aquele receio. É um tema bem difícil de se falar, mas tem que ser falado. Exato. Assédio precisa tem que ser colocado. falado. E às vezes assim, a mulher, ela vive às vezes muito na defensiva, né? Em vários sentidos. Então, é interessante para você saber identificar. Isso foi um assédio ou foi uma brincadeira? Exato. Se foi uma brincadeira e Até você qual não gostou, ponto? Então assim, qual que é o respeito? Eu estou dando respeito e não estou recebendo? Né? Eu falo que tem uma linha bem tênue aí, né? Eu falo que às vezes as pessoas confundem muito simpatia com, né, com abertura. Então é bem complicado, mas igual a gente falou, é um assunto que precisa sim ser abordado, que acontece ser dialogado no nosso dia a dia, dentro e fora do ambiente de trabalho. E voltando naquilo, as palestras não vão servir só pro Saema, né? As palestras vão servir pra vida. Então, para você detectar qualquer sinal, seja em escola, seja em faculdade, seja seu grupo de amigos, né? Você consegue já detectar. E é interessante porque muitas vezes as mulheres, elas sofrem abuso emocional e é um abuso muitas vezes inconsciente da parte dela. Ela não consegue identificar isso. Vive anos numa situação de abuso emocional porque ela acha que ela merece viver aquilo, porque ela merece. Ela sempre foi tratada assim, ela acha que ela não vai ser tratada de outra forma por outra pessoa. Não aprendeu a ser tratada melhor e acha que aquilo é o suficiente. Mas quando ela se
Aí volta lá na outra palestra. Quando ela se conhece, quando ela sabe quem que é ela, o que ela gosta, o que ela não gosta, quem eu sou. Você começa a identificar. Exato. Bom, eu não mereço isso, né? Tem outras oportunidades pra mim. E isso não só com mulheres, Com tá, gente? Homens também sofrem abuso de mulheres, né? Muito. Eu sempre, como eu sou militante, né, da violência doméstica, eu sempre falo que às vezes a gente tem que brigar pela lei João da Penha. Porque, infelizmente, tem homens que sofrem abuso dentro de casa, abuso emocional, abuso físico, né? De mulheres que são... E além do abuso, tem aquele preconceito, né? Eu sou homem, o que vão falar se eu disser que eu apanho da minha mulher? Ou que eu sofro qualquer coisa dentro da minha casa. Então, já tem esse preconceito. Então, a gente... né, tá tentando voltar naquilo. Na hora que eu entendo o meu valor, eu entendo onde me cabe, e eu não preciso aceitar determinadas situações. Eu sei aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso e aquilo que o outro pode comigo. Sabe o que eu achei aqui, olhando toda a programação da CIPAT, que vocês realmente conseguiram trabalhar os 3 pilares, né? Saúde física, mental e emocional. E a gente finaliza aqui com a saúde física, que é tão importante. Porque as pessoas, às vezes, tendem a cuidar do físico, né? Fazem exercício e tal, mas não cuidam da mente, né? Não cuida do emocional. E aí, automaticamente, reflete no social, no emocional, enfim. E aí, vocês conseguiram fazer toda essa abordagem, né? Dentro dessa semana. Então, que realmente, né, os funcionários possam entender a importância da CIPAT, realmente se esforçar para participar desse rodízio de palestras, né? E finalizando ali com a saúde física, que é tão importante, porque não adianta nada você ter uma boa saúde mental mas você físico, não tem a parte física. Também não adianta um físico sem o mental. Isso. E só para concluir essa semana, todos os dias, aí a gente também tá com uns stands, né? Com várias programações para tentar descontrair um pouco o pessoal. Eu vi aqui que cada dia tem um stand, tem alguma coisa diferente. Eu queria, né, principalmente acho que convidar o pessoal mesmo para estar participando, que a gente, em parceria com a Secretaria da Saúde... A vacinação contra a gripe, né? A vacinação da gripe, né? Na terça-feira, que vai estar ocorrendo no período da tarde. Então, todos os dias, palestras no período da manhã e os stands no período da tarde. Você sabe que eu queria ir no stand da massagem. Eu nem vi massagem aqui, gente. Massagem, olha que legal. Eu gostei aqui da esmaltação e a transista. Eu gosto de trança. Que bacana. Então, vocês realmente, assim, fizeram uma programação bem recheada para o pessoal. E eu faço aqui novamente o convite para vocês se programarem, né? E realmente participarem. Participem toda semana, todo dia, durante as palestras. Vai ter sorteio de prêmios, de brindes. No final da semana, no último dia, vai ter, né, o famoso fechamento, grande fechamento, com prêmios muito bacanas dos nossos parceiros que a gente conseguiu. Então, é isso. O convite tá aí, galera. Venham participar. Vai ser uma semana de descontração, mas também de muito aprendizado. Muito bem. Eu espero vocês, então, no nosso próximo episódio do Saema Podcast. Acabamos de apresentar Saema Podcast. Até o próximo programa.